Bom dia a todos, eu sou o pastor João, pastor voluntário na Igreja Batista do Bacaxeri, atuando junto ao Ministério dos Guardiões, onde tenho tido o privilégio de servir a Deus junto desta família tão querida, tão preciosa que são os juniores da Igreja Batista do Bacaxeri. E hoje, numa data tão especial, tão festiva dentro das nossas famílias, onde nós celebramos o Dia dos Pais, também eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a mensagem que Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Também com o sentimento e a realização de ser pai também de dois meninos, João Vitor e Eduardo. João Vitor já com 23 anos de idade, o Eduardo com 18 anos, onde Deus tem ao longo de todo esse tempo me ensinado o que é ser um pai segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo um bom esposo, um amigo dentro de casa. E nesta manhã, junto com você, pai responsável pelo guardião e bebê, eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e nada mais justo ou verdadeiro de nós buscarmos na palavra de Deus a orientação e direção em como a gente ser pai segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo honrando a nossa função dentro de casa. E a você, filho, também, em como você pode honrar a seu pai e fazê-lo realmente experimentar o que é um homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa. E a palavra que eu gostaria de utilizar para nós refletirmos essa manhã se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. Se não, te convido a prestar bastante atenção para juntos refletirmos no que Deus tem para nós essa manhã. A palavra de Deus nos diz nesse texto, numa orientação ao povo de Israel, através de Moisés, o seu servo, que durante anos conduziu o povo de Israel, pelo caminho do deserto, em direção à conquista da terra prometida, a terra de Canaã, e chega o momento, quase ao término da sua jornada, da sua vida, o Senhor ainda traz uma palavra muito preciosa para que ele pudesse compartilhar com o povo e também fazê-la uma verdade ao longo de toda aquela geração que estava junto dele e as demais que haveriam de vir. A palavra nos diz a partir do versículo 1 de Deuteronômio 6, Moisés disse ao povo: são estes os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam ao Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. No versículo 3, povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Vamos orar? Deus querido, a gente quer te agradecer, porque nós podemos ter o privilégio de podermos aprender através da tua palavra, a sermos pessoas que realmente entendem o teu propósito em nossa vida e que também através desta palavra, Senhor, nós podemos compreender de que maneira nós podemos te agradar em tudo o que fazemos, naquilo que pensamos e falamos. Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer o convencimento para cada um de nós aqui da importância que temos diante do Senhor e também, Senhor, o papel que o Senhor tem dado para cada um de nós para desempenharmos aqui na terra. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Então, fazendo uma reflexão sobre esse texto da Palavra de Deus, que talvez seja tão conhecido de cada um de vocês, eu gostaria de começar
fazendo uma reflexão no que a palavra nos diz no versículo 2 de Deuteronômio 6, onde Deus faz um pedido a todo o povo, conclama eles a temerem ao Senhor. E aqui fica o primeiro ensinamento que eu queria deixar nessa manhã para você, pai, para você, guardião. Acima de todas as coisas que possam ser importantes na nossa vida, estudos, riquezas, trabalho, posição social, bens, a palavra nos adverte que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nesse texto, mais uma vez, através de Deuteronômio, nós aprendemos que o desejo do nosso Deus é que nós possamos ser homens que temem ao Senhor. E temer ao Senhor precisa ser de um modo prático, não apenas no sentido religioso e não apenas naquele sentido literal, mas sim de coração, entregando tudo que tem dentro de nós, que pertence a nós, tudo aquilo que nós somos. Nós devemos realmente, com um entendimento claro, temer ao Senhor. E a palavra ainda nos adverte e nos ensina que este temor também ele acompanha a obediência. E como é bom, dentro do processo de paternidade, nós temos filhos que são obedientes, que quando damos uma orientação, que quando explicamos algo que precisa ser feito, eles diligentemente vão e fazem, cumprem aquilo que eles estão sendo solicitados a fazerem. Sem questionamentos, sem o porquê, mas porque eu, não pode ser outra pessoa, vou fazer depois. Aqui o texto da palavra de Deus nos adverte de uma maneira muito clara, tanto aos pais aqui presentes, como a você, guardião, a importância de sermos pessoas que são obedientes, e obedientes a Deus, que ouvem a sua voz e procuram fazer aquilo que Ele deseja. Ainda nesse versículo nós encontramos uma outra verdade muito importante para cada um de nós, que a partir do momento e da escolha que fazemos e o entendimento que temos de temer ao Senhor, de ter a Ele como o nosso único Deus, e na direção dEle agirmos com obediência naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, nas palavras que temos dito, em tudo o que somos. Se nós agradarmos a Deus, a palavra nos assegura a promessa de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade, a vitória. E a palavra nos diz que a partir disso nós vamos ter a oportunidade de viver muitos anos. E não é só apenas os anos contados cronologicamente, mas os anos sendo vividos e vividos muito bem, com qualidade, com algo que realmente faz a diferença, que nos faz experimentarmos o que Deus pretende para cada um de nós através dessa obediência. Indo um pouco mais adiante e buscando entender o que Deus tem para a nossa vida também através desse texto precioso, eu gostaria de caminhar agora para um lado prático de tudo isso, onde nós entendemos a importância de sermos obedientes ao Senhor, de temermos a Ele, de confiarmos na esperança de que Ele nos assegurará um futuro promissor, futuro de vitória, de bênçãos, dentro de casa, nos estudos, no trabalho, no nosso relacionamento conjugal. E além disso, então, o texto vai nos ensinar, lá no versículo 7 e 9, como que nós podemos colocar em prática isso. E aqui fica uma mensagem, o desejo de Deus a você, pai, que está conosco nessa manhã, a você responsável por um guardião, responsável dentro do seu lar por uma família. A palavra nos diz que nós precisamos incansavelmente, de dia e de noite, buscar ensinar aos nossos filhos, a nossa futura geração, o caminho do Senhor. E a palavra vai nos advertir e nos ensinar que nós precisamos estar constantemente trabalhando nesse processo que é abençoador. Por isso, o texto vai nos dizer que nós deveríamos repetir a palavra do Senhor, a lei do Senhor, em casa e fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. Deveríamos amarrar nos umbrais das portas o ensinamento da palavra de Deus, para que jamais se esquecessem, para que no dia em que fossem tentados, no dia em que tivesse difícil a luta,
as perseguições, as objeções, os filhos de Deus pudessem se lembrar dos ensinamentos de Deus e pudessem ter a certeza de que naquele momento da batalha, da luta, da dificuldade em tomar uma decisão, debaixo da orientação de Deus e com um compromisso de obedecer e temer ao Senhor, na certeza da vitória, faria aquilo que agrada ao Senhor. Então, meus queridos pais, responsáveis pelos guardiões, nessa manhã eu gostaria de clamar a Deus, mas também orientar a vocês, que vocês não desistissem desta obra abençoadora que Deus delegou a vocês, de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, em todo o tempo, em todo lugar. Quando o texto fala que ao deitar, ao se levantar, aquele tempo de oração antes de deitar, aquela oração devocional de manhã todos os dias, aquele compromisso do culto semanal com a sua família, com os seus filhos. Pai, abraça essa causa, acredite nesse propósito, neste valor, não somente sendo tocado num dia como esse a fazer este movimento, mas sendo como um marco em sua vida, que a partir deste momento que o Espírito de Deus, através da sua palavra, está lhe dando essa orientação, que você possa entender a sua responsabilidade dentro de casa, meu amado. Ao mesmo tempo, de que maneira você pode fazer. Quando você estiver à mesa com os seus filhos, no tempo da refeição, separe um tempo para assistir um filme que traga ensinamento, que traga reflexão. Nesse tempo de pandemia, que talvez cada um está em sua casa e separado ainda, cada um vivendo dentro do seu próprio ambiente. O filho dentro do seu quarto, junto de um computador, sabe lá fazendo o quê? Jogando, assistindo um filme, acompanhando aqueles que são os youtubers hoje, os influenciadores digitais da nossa geração. Que você, pai, possa ter ousadia, coragem, temor ao Senhor, poder acompanhar os seus filhos nessa jornada. Não deixem eles ficarem sós. Convida eles para fazer algo junto. Se tem algo para fazer dentro de casa, convida-os para fazer. Se tem um tempo para fazer algo diferente lá no quintal, na varanda, na garagem, passem esse tempo juntos. Filhos, experimentem também acompanhar os seus pais. Ofereçam ajuda. Converse com eles. Peça a eles, pai, que tal a gente passar um tempo diferente juntos hoje? Que tal a gente fazer um lanche diferente com a mãe hoje? Que tal a gente arrumar aquele aparelho que está estragado há tanto tempo, que a mãe já pediu tantas vezes? Aqui em casa a gente tem experimentado algo tão diferente, tão simples. Todos os dias, quando surge um intervalo nas aulas do Eduardo, ele vai para o quintal soltar pipa. Ele vai fazer 18 anos de idade. Talvez seja algo tão anormal nos dias de hoje, mas que o tempo de pandemia proporcionou ele a rever e fazer coisas que talvez estão tão longe do nosso tempo hoje. E eu fico tão feliz quando eu consigo, no intervalo das minhas atividades, também ir para o quintal junto com ele, para tentar ajudar a levantar a pipa, para ver como é que está sendo a experiência dele, para fazer algo diferente. Pais, o tempo é precioso. Permitam Deus usar vocês para continuar sendo bênção na vida dos seus filhos. E continuando na reflexão desse texto, o Deuteronômio 6, agora voltando um pouquinho no tempo, no versículo 3, tem uma promessa que nós já falamos de tempo de vida, de qualidade de vida, e que se entende aqui por uma vida preciosa que tem quantidade de anos que vão perdurar. Que coisa boa saber que a nossa vida não é apenas acumular anos, mas também saber que dentro desses anos nós vivemos com qualidade de vida. Esse texto vai falar que não seriam apenas os anos de vida que aquele povo teria, mas também a qualidade de vida que eles teriam. E nessa manhã eu queria convidar você, pai, para experimentar realmente o cuidado de Deus e a certeza de que Deus vai lhe proporcionar longos anos de vida na presença da sua família,
com os seus filhos, e não somente longos anos, mas anos preciosos, anos que vão trazer marcas, que vão trazer um memorial aos seus filhos e à sua família, e para você mesmo, com um bom sentimento de que a missão foi cumprida e bem feita, conforme a vontade e o plano de Deus para a sua vida. Nessa manhã eu gostaria de convidar você, pai e filho, que pudessem experimentar realmente entender a vontade de Deus para vocês. E que um possa ajudar ao outro no cumprimento deste plano abençoador para a vida de vocês enquanto família. Na continuidade do Deuteronômio 6, eu gostaria de deixar uma atividade prática para você, pai e filho, que estão aqui conosco hoje. Continuem lendo em casa, a partir do versículo 10 de Deuteronômio 6, caminhando até o versículo 25. Deem uma pausa para refletir a influência e a diferença que essa mensagem, essa missão e ao mesmo tempo a promessa de Deus proporcionariam para aquela família. E ao mesmo tempo é válida para os nossos dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e permanece para sempre. Aleluia! Porque a gente pode aprender com o povo de Israel aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não mana leite e mel hoje da terra, mas quantas bênçãos do céu para a terra, mas quantas bênçãos você recebe dentro de casa cada dia, o alimento, a roupa, a tecnologia à sua disposição. Ah, pastor, o pastor não sabe a dificuldade que está aqui em casa. Então é tempo de clamar a Deus também, pedindo a Deus, Deus derrama das tuas bênçãos. Eu confio em ti, quero ser temente e obediente ao Senhor e acreditar e confiar nas suas promessas. E eu queria deixar mais um exercício prático para cada um de vocês aqui, relacionado ao tempo com Deus. Leiam em casa Deuteronômio capítulo 7, onde vai falar do povo que Deus escolheu e também das bênçãos que Deus traria para aquele povo, para o povo de Deus. Pessoas como eu e você, que entendendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, vão experimentar nos mínimos detalhes, a cada dia, a cada instante, a cada ano de vida, o plano de Deus se realizando em cada um de nós. Mais uma vez eu gostaria de dizer Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe o seu lar, que através da sua vida, pai, seus filhos, a sua esposa, possam experimentar o cuidado de Deus. E a vocês, filhos que estão aqui, parabéns pelos seus pais. Que privilégio, que alegria, que bênção. Desfrute desse tempo. Convide seu pai para fazer algo diferente ainda hoje com ele. Diga o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. E ao mesmo tempo, clame a Deus para que coloque sempre no coração e na mente do seu pai a importância que ele tem para Deus e a importância que ele tem para a sua família. Nesse Dia dos Pais, eu gostaria de encorajar você, pai, a você, filho, a experimentar um tempo que vai deixar um marco, um legado, vai fazer história na sua família, na vida daquelas pessoas que conhecem e convivem com vocês, e principalmente a ponto de ecoar por toda a eternidade e alegrar o coração do grande Pai, o nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Feliz Dia dos Pais e obrigado pelo tempo que você me permitiu de compartilhar a palavra de Deus, de desafiar a sua mente, o seu coração e o seu entendimento sobre o plano abençoador que Deus tem para a sua vida. Feliz Dia dos Pais. Deus o abençoe.